Como estão? Verifica para mim se vocês estão conseguindo me ouvir certinho, tá bom? Dá um ok. Olha só, pessoal. O Hoje áudio nós está vamos normal, viu, iniciar Irene? a disciplina. Já ter mais engraçado, muito feliz. Tive uns 2 dias um pouco tristes, a minha mãe estava doente, mas hoje eu estou mais feliz. Eu ganhei mais um sobrinho, muito lindo, e estou muito feliz. Então, estou aqui hoje, por isso também eu pedi para a Josélia mudar o dia da aula, porque eu não poderia ir no dia da aula que a gente ensinou, tá bom? Da disciplina. Vou aumentar para vocês um pouco. Só um pouco? Como está o volume? Eu vou sair do fone, gente. Eu vou falar sem o fone. Às vezes fica melhor para vocês. Tá bom? Posso dar continuidade? Está ouvindo tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Obrigada. Vamos iniciar hoje. Vamos abordar o da dieta, a enfermagem dietética, né? Lembrando que, gente, lembre bastante desse item, tá? Que técnico nem o auxiliar, tá bom, gente? Então, nós não prescrevemos dieta. Quem prescreve a dieta é somente o nutricionista, tá bom? Nós, enfermeiros, profissionais da área da saúde, tá? Oferta dieta. Nós saber identificar o que nós iremos ofertar aos nossos pacientes, né? Por que nós temos que saber? Quando a gente administra uma medicação, nós não temos que saber que medicamento que está sendo administrado na via do paciente? A mesma coisa é a alimentação. Quando a gente for ofertar para o paciente, aquele paciente que não consegue alimentar sozinho, a gente tem que saber o que estamos ofertando para aquele paciente, tá bom? Então, vamos ter esse cuidado de sempre identificar o que está sendo ofertado, se é realmente o que a nutricionista prescreveu. Nós precisamos, gente, não é que nós precisamos saber realmente o que cada alimento contém, não. Nós não precisamos ir a fundo, mas a gente precisa saber o que a gente está alimentando para poder dar uma boa assistência de qualidade para os nossos pacientes. Também, mais na frente, um pouco, não hoje, nós iremos falar, né, sobre a sonda, que é uma outra forma de ofertar dieta, que por via, né, por outras vias. Eu não vou explicar hoje, mas na outra aula a gente já vai entrar com a parte de ofertar dieta que não é por via oral, tá? Então, eu vou passar mais na aula seguinte, tá bom? Então, vamos ficar hoje nos conceitos de nutrição, dietética, tá bom? Qualquer coisa, eu vou dando que a gente vai parando e vai tirando a dúvida de vocês.
Eu estava com saudade da aula com vocês, tá bom? Então, vamos para o primeiro slide? Vocês receberam a aula? A nutrição, como eu já havia falado com vocês, né, nas aulas anteriores, a gente chegou a falar um pouco de nutrição. Então, assim, é bem básico mesmo, porém, como eu disse no início, tem que saber o que está sendo ofertado, tá, para cada paciente. A nutrição é um ato de nutrir, um processo biológico que utiliza o alimento como fonte de energia para que seja possível realizarmos as nossas funções. Então, a nutrição nada mais é que o ato de nutrir, né? Tudo que nós ingerimos, tudo que nós alimentamos, né? Que na verdade a gente não fala tudo que a gente come. Na verdade, a gente tem que falar tudo que nós ingerimos, né? A gente, como a gente fala ingerimos, a gente fala elimina, a gente secreta, excreta, é tudo isso. Então, assim, como a gente ingere uma alimentação, a gente está nutrindo do que é de alimentos. Quais são esses alimentos? Que tipo de alimentos? Cada paciente tem a sua alimentação, cada paciente tem a sua prescrição. Garante a assistência nutricional direcionada às necessidades do cliente. Então, a nutrição, nada, né? Mas é que garantir a assistência nutricional, né? Às necessidades do cliente, ou seja, do usuário, do paciente. Visa a qualidade, o atendimento personalizado e a melhora da qualidade de vida dos pacientes durante o período de internação. Então, quando a gente vai ofertar alimentação para os nossos pacientes, com certeza, eles estão internados. Também, eu que trabalho, né, na atenção primária, tenho o nutricionista. Ele prescreve, a gente, né, solicita ele prescreve. Nós não temos tanto acesso a essa alimentação. Mas no hospital, os técnicos de enfermagem trabalham diretamente com a alimentação, né? Então tem que ter todo esse cuidado. O paciente vai se alimentar, né? Ele tem um perigo de quê? Engasgar, né? Dependendo do que ele for comer. E quem prescreve essa medicação para que não aconteça nenhum tipo de acidente com ele? O nutricionista, que é responsável pela alimentação, por toda a alimentação hospitalar. A equipe de nutrição clínica acompanha e realiza visita aos clientes com necessidades nutricionais e especiais, avaliando o estado nutricional. Nutricionistas são praticamente como nós, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, todos têm uma função, cada um diferenciado, né? O nutricionista, ele vai avaliar, ele vai ver o quê? Vai ver a hidratação do paciente, vai ver o peso, vai ver o que ele pode comer, quais são os medicamentos, por que ele está internado. Então, assim, ele é mesmo trabalha diretamente com a enfermagem. A gente tem que trabalhar juntos para poder prestar uma assistência de qualidade. Se essa assistência não for prestada, não for trabalhada junto, nós não conseguimos hidratar o nosso paciente, manter o nosso paciente numa assistência de qualidade. Né? Muitas das vezes isso acontece. Os pacientes hoje, né, ficam ali à mercê, né, simplesmente almoça, janta, toma um café da manhã e pronto. Mas não, o nutricionista, ele tem a função de estar avaliando a situação de cada paciente. Por exemplo, uma puérpera. Ela entrou no hospital à noite, né, para ter o filho, no outro dia ela já ganhou. Então, ele passou a noite, o nutricionista passou a noite, viu a alimentação. No outro dia, já é outro tipo de alimentação. Mas muitas das vezes, uma puérpera, como diz, né, nas palavras certas, quem pariu,
não vai ter uma alimentação desregrada, ela tem uma alimentação certa, ela tem uma alimentação correta para poder alimentar o bebê, porque dependendo do que ela comer, pode ocorrer a falta de hidratação para o bebê dela, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E é onde a gente, nós da enfermagem, estamos ali, né? Quando nós vamos olhar a prancheta, né? A prescrição, muita gente fala de prancheta, prescrição, né? Prontuário do paciente, lá também está checado pelo nutricionista, avaliando, mudando o que tem que ser feito, tá bom? Onde que esse nutricionista atua? Ele pode atuar, né? No hospital, nas clínicas, né? Em vários locais. Tem clínicas particulares, tem, igual aqui em Arinos, tem o abrigo Frei Pio, né? Que também a nutricionista atua como fisioterapeuta, como né, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, os cuidadores. Então, sempre tem uma equipe formada e juntamente com o nutricionista, tá bom? A inserção dos nutricionistas nos hospitais é destacada em pesquisa no Conselho Federal Nutricionista. Então, como nós, né, nós temos o COREN, né, nós temos uma lei que rege, que é o nosso COREN, eles também têm um deles, né, que é o Conselho Federal. E nós também temos o nosso. Então, temos que trabalhar juntos na área da saúde. Quando o nutricionista passa nos quartos para avaliar, ele vai avaliar também a aceitação do alimento para o paciente, porque muitas das vezes tem paciente que não quer comer, né? Aí eles vão entrar como? Vai saber o porquê que ele não quer se alimentar, o que está acontecendo, e muitas das vezes, quando o Nutri não passa lá nos quartos, os pacientes vão falar para os técnicos, e é isso que a gente tem que observar. Os técnicos são as pessoas que mais passam nos quartos, porque faz a medicação, tá ali de hora em hora, né, para fazer medicação, e aonde a gente tem que estar, né, atentos a isso. A nutrição e dietética. Alguém pode me falar, gente, porque nutrição, né, é um ato de nutrir, igual eu falei. E o dietética? Alguém sabe me informar? Lê o slide, o que que é, o que que ele faz, qual que é a função dele? Aqui nos slides, eu coloquei tópicos, né? Eu não coloquei, assim, tudo o que que é um dietetista, né? Ou um dietético. Eu não coloquei tudo o que é. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês. Muito bem, Carlos Eduardo, parabéns. É isso mesmo, gente. Vamos sempre, né? Quando eu mandar os slides para vocês, eu sempre procuro mandar assim com um dia de antecedência. Às vezes eu consigo mandar antes para a Josélia, mas procurem ler, procurem, né, aprofundar o conhecimento de vocês. Não fique baseando só nos slides, tá? Porque quando houver os estudos dirigidos, quando houver é, não tem problema, né? Quando houver estudo dirigido, gente, eu sempre vou estar colocando, vou colocar alguma coisa dos slides, mas também eu vou pesquisar em outros sites, tá bom? Então, não fique só se baseando nos slides, não, é só mesmo para dar um foco para vocês, um direcionamento de aonde, né, de como vai ser a aula, tá? Mas sempre que for os slides, vocês sempre procuram aprofundar o conhecimento de vocês sobre os slides, não fique só baseando neles, não. É para ter uma base no que vai ser dado, não é simplesmente o que está nos slides, não. Pode ser que as anotações sejam um pouco diferentes, tá bom? Fiquem atentos a isso. Como o Carlos Eduardo disse,
o dietético ou dietética é um profissional que tem uma intervenção de interdisciplinar e consiste na aplicação das ciências da nutrição, no tratamento de doença e na promoção da saúde, a nível individual e coletivo. Ou seja, a nutrição dietética, ela é o estudo da dieta, ou seja, ela é o planejamento, né, de como fazer a dieta, de como planejar a alimentação dos pacientes. Então, ela, né, trabalha ali junto, nutrição e dietética são trabalhados juntos, né, de forma que nenhuma, né, fique fora, né, trabalhe fora uma da outra. É igual à equipe de enfermagem, né? O enfermeiro trabalha sozinho, se ele não tiver o técnico de enfermagem, não trabalha, gente. Não trabalha, né? A gente, né, tem que ser um ligado a outro, tá bom? Então, se um aplica essas competências, né, em funções de quê? Na educação, na promoção da saúde terapêutica, segundo fala da segurança alimentar, para que nós ofertamos alimentos aos nossos pacientes, nós precisamos estar seguros de que aquele alimento está na forma correta, né, gente? Nós não simplesmente vamos chegar e entregar por exemplo, um prato de arroz com feijão. Vamos dar um exemplo. Um prato de arroz com feijão, bife, batata frita para um paciente que está internado, tá? Precisando de um cuidado mais específico. Um paciente de, por exemplo, de câncer. Nós vamos chegar à vontade, a gente tem, né? Porque quando a pessoa está no hospital, a gente tem vontade de comer tudo, né? Porque ali no hospital é aquela comida mais leve, mais branda, né? Com menos sal, menos gordura, mas é adequada àquele paciente, tá bom? Então, vamos ter o cuidado de ter segurança na hora de alimentar nossos pacientes. Muitas das vezes, gente, é função nossa? Sim, é função nossa de administrar alimentação diretamente ao nosso paciente. Ah, mas eu sou técnico e eu faço só a medicação do paciente. Não. Eu estou ali para ajudar, para prestar uma assistência da forma que o paciente esteja precisando. Ah, mas eu não estou aqui para poder colocar uma colher de comida na boca de um paciente. Aonde é que nós estudamos que está falando que eu tenho que colocar a comida na boca do paciente? Na verdade, não tem, gente. Mas isso vai de nós, isso vai de mim, tá? Então, assim, se eu estou vendo, o paciente tem dificuldade para alimentar, eu vou simplesmente colocar a bandeja lá e sair e deixar o paciente sem alimentar? Jamais. Então, a gente tem que ter um pouco, né, ser mais humano, né, como a enfermagem fala, né, vamos ter mais amor no que trabalhamos, não simplesmente pelo dinheiro, vamos ter mais amor aos nossos pacientes, porque um dia pode ser nós, né, lá naquele lugar, e a gente não ser tratado da forma que a gente quer, tá? Então, em nenhum local, né, nenhum papel, nenhum documento vai estar escrito técnico de enfermagem precisa ofertar arroz, feijão, batata frita na boca do paciente de Joaquim Rodrigues Tal. Não tem, gente. Mas se a gente estiver passando e aquele paciente estiver com dificuldade, com certeza a gente tem que ajudar, tá bom? Então, assim, vamos tratar com mais humanidade aos nossos pacientes. Vamos rever o conceito, né, de amor ao próximo aos nossos pacientes. Hoje eu estava no posto de saúde e estava conversando sobre isso com o técnico, com a secretária, que, assim, a gente, né, está precisando de mudar um pouco o conceito da enfermagem. Não trabalhar só pelo dinheiro, e sim trabalhar pelos que precisam. Tem um sorriso, né?
parar de trabalhar com a cara emburrada, sair das nossas casas com a cara emburrada e prestar mais um trabalho de qualidade para os nossos pacientes. E aí, com certeza, né, o nosso dinheiro vai valer muito mais do que se ele fosse um salário muito grande, tá bom? É só sair, fugir um pouquinho do que era da aula, tá, gente? Mas, às vezes, a gente tem que estar sempre lembrando que as pessoas precisam muito quando eles vão procurar a unidade básica de saúde ou hospital, tá? O cuidado nutricional assume um papel fundamental, ou seja, de grande importância dentro do processo de imunização no ambiente hospitalar. Oh, gracinha, gente. Oh, eu também, eu amo a área da enfermagem, gente. Eu amo a assistência de enfermagem. Eu faço com muito amor o meu trabalho. Eu, assim, sou apaixonada pelo que eu faço. Quando eu escolhi a enfermagem, eu acho que não foi eu que escolhi, não. Eu acho que a enfermagem que me escolheu. Porque eu amo o que eu faço e faço com muito amor. Eu me dedico aos meus pacientes. É tanto que, assim, eu gosto de trabalhar no hospital, gosto. Porém, a assistência, eu gosto, assim, de promover a assistência ali no dia a dia. Eu gosto de estar ali conversando com eles, né? Hoje mesmo, eu saí um pouco da unidade pela manhã, fui visitar um pouco meus pacientes. Oi, Kailane, fui visitar um pouco os meus pacientes, fui conversar um pouco. Obrigada, Vanessa. Então, assim, quando eu faço isso, nossa, eu volto feliz demais. Porque eu gosto de ter tempo para os meus pacientes, eu gosto de conversar com eles. E eu falo que o meu dinheiro, ele se multiplica. O meu salário, ele multiplica, porque eu faço o meu trabalho com muito amor. Tá? Então, assim, gente, façam isso também, vocês vão ver que é gratificante e que as coisas vão dar sempre certo para vocês. Tá bom? O termo cuidado é tradicionalmente adotado pela área de enfermagem. Um encontro estabelecido entre pessoas que cuidam e quem é cuidado, manifestando-se através de ações profissionais, disciplinares e interdisciplinares, que se dão no processo de interação, né? Então, assim, é cuidar. A nutrição é cuidar. O nutrir é o ato de nutrir as pessoas, é cuidar, é manter aquele paciente alimentado, cuidado, hidratado, ofertar uma água. Eu estou passando no corredor do hospital e o paciente não tem condições. Não me custa nada pegar um copo com água, né? E ofertar para aquele paciente. Não preciso, tá, gente? Ah, mas eu não estou recebendo nada mais por isso. Não, com certeza Deus vai compensar cada um de nós, tá bom? Então, assim, façam isso e vocês vão se dar muito bem na área profissional. Eu não sei se a Josélia comunicou com vocês que antes eu estava dando 2 horários de aula com vocês, né? Então, eu pedi a ela para me fazer um horário por semana. Um horário por semana. Por quê? Porque a gente está um pouco corrido devido a essa pandemia, a gente está um pouco corrido com as vacinas, então, assim, acaba que fica um pouco puxado, tá? Mas toda semana vai ser administrado um horário com vocês, tá? Vocês não vão ser prejudicados. E, assim, pode ser que um dia eu consiga planejar as aulas antes e dar mais de um horário com vocês, tá bom? Aí a gente vai trabalhando aí, vamos ver o que que vai acontecer, tá? A sua internet ou é de todos?
Então, não tem problema, Kailane. Pode entrar, tá bom? Se não é ouvir, pode entrar. A Kailane é a filha da minha agente de saúde, que, né, se por muito bem, trabalha muito bem. Entende-se por alimentação saudável o direito humano, um padrão alimentar adequado, às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, respeitando os princípios da variedade, da moderação e do equilíbrio, dando-se ênfase aos alimentos regionais a respeito ao seu significado socioeconômico e cultural. Gente, quando falamos em alimentos, né, a gente tem que saber quais são esses alimentos, né? Todos os alimentos, o nutricionista vai prescrever para um paciente? Não. Ele vai prescrever de acordo com o estado do paciente, tá? Quando ele prescreve a dieta, tem que ser seguida. Muitas das vezes, acontece de que o acompanhante sai do hospital, vai lá fora, compra uma alimentação diferente, tá? Isso não é o certo, né? Mas muitas das vezes, o paciente está ali cansado daquela alimentação, né? Ah, o enfermeiro, não tem como mudar minha alimentação? Conversa com o nutricionista, tá? Para poder mudar essa alimentação, ver o que pode comer, o que não pode, tá bom? E é isso. Então, o Nutri, né, ele vai sempre agir dessa forma, né, no cuidado, na alimentação, para que nada saia, né, errado para esse paciente, porque é como se fosse uma medicação administrada, né, na veia do paciente. A alimentação é a mesma coisa. A alimentação, a diferença, gente, é que ela está sendo ofertada por via oral. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu entrar com vocês no assunto das sondas, tá? Da sonda enteral, da sonda parenteral, aí vocês vão entender a diferença de uma para outra e como será ofertada essa alimentação. Sim, como eu acho, Arinos, olha, gente, Arinos eu não sei dizer para vocês se tem nutricionista, tá? Mas eu acredito que sim, porque essa semana eu estive lá uns 2 dias e eu observei que a alimentação não são iguais, né? Mas o médico tem esse cuidado de cuidar da alimentação do paciente também. Quando não tem nutricionista, o médico ele libera a alimentação. Ele fala o que pode ser ofertado e o que não pode. Igual aqui em Arino, se não tiver, né, o médico vai falar. Isso. Aí eu não sei se o Alan, ele tá fazendo esse papel no hospital também, né? Eu não posso dizer com certeza. Se vocês souberem, me avisem, por favor. Porque até ontem eu conversei com ele, mas até eu poderia ter perguntado. Sim, ele atende nos PSF. Agora, no hospital, eu não tenho muita certeza. Mas tudo que o paciente pode ser que é alimentado, que o médico prescreve, ele sempre coloca dieta livre, dieta pastosa, tá? Depois a gente vai ver cada significado, o que é uma pastosa, o que é branda, o que é livre, o que é líquida, tá? Então, ele já coloca, é o médico que avalia, tá? Então, o médico vai avaliar o que ele pode, o que ele não pode comer. O enfermeiro e os técnicos não, tá? Porque o médico, ele está ali diretamente ligado, o que é a medicação que está sendo usada, e ele pode associar o medicamento e a alimentação ofertada, tá? Por exemplo, a minha irmã estava internada essa semana, e aí, quando eu perguntei para o médico o que ela podia comer, ele falou para mim, não, a dieta dela, ela pode comer tudo.
Então, assim, ela amou o que podia comer, né, gente? Então, como eu acho que não tem, é o médico que é o responsável do hospital para falar o que pode, o que não pode comer, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre a alimentação, sobre a nutrição, quem que pode ofertar, quem que não pode, quais os alimentos, igual eu falei, nós não precisamos saber a fundo, né, certinho, quais são os alimentos, porque aí já é por conta do nutricionista, tá bom? Nós estamos ali para ofertar, e na hora da gente ofertar, a gente vai saber o que é que está sendo administrado para o paciente. Uma das principais causas, então vamos lá. A desnutrição em indivíduos internados é resultado de uma série de fatores, podendo estar associada a doença ou tratamento, né? É o que eu acabei de falar. Se a gente não tem uma nutrição adequada, uma nutrição perfeita, o que pode acontecer? Né? O paciente vai ficar desnutrido, né? E isso aí depende de quem? Do nutricionista. E cabe a nós, enfermagem, observar. Alimentou hoje. Toda vez que o técnico de enfermagem passar para administrar medicamento, ele vai perguntar, se estiver na hora, conseguiu alimentar hoje? Irene, você conseguiu alimentar? Tomou café? Jantou? Conseguiu fazer xixi? Conseguiu eliminar hoje? Então, assim, são perguntas que a gente vai fazer, que vai fazer as anotações e o nutricionista vai saber através das suas anotações, tá bom? Outra coisa muito importante sobre a anotação, gente, na hora de escrever no prontuário do paciente, tome cuidado, tá bom? Com a letra de vocês, tá bom? Escreve de forma que os outros colegas possam entender, porque hoje em dia está muito difícil, né, da gente ver as letras e não consegue decifrar o que está escrito, tá? Então, assim, tome cuidado com a letra, faz uma letra mais bonitinha, uma letra de acordo que todos possam entender, tá bom? Porque um erro na escrita é muito grande para um paciente. Uma das principais causas é o consumo alimentar inadequado. São várias as situações clínicas que podem causar, né? Ou seja, perda de apetite, dificuldade em ingestão dos alimentos, além dos procedimentos de investigação e tratamento que acarreta necessidade de jejum e alteração da composição da dieta. Porque muitas das vezes chega o médico e fala, não, hoje o paciente está de jejum porque ele vai fazer um exame, né? Então, isso daí o nutricionista vai saber, né? E você vai olhar no seu prontuário, que você está acompanhando o paciente, o que ele se alimentou ou não. Detecção e intervenção inadequada também pode acarretar o agravamento no estado nutricional durante a internação. Então, assim, a gente vai observar quando o paciente, tá? Ele está internando, quais são as medicações, né, que ele está usando, quais são os alimentos que ele sempre come, tá? Que ele sempre ingere, enfim. Quais são os fatores de risco nutricional? Como ele está associado, né? Ele está associado ao quê? O estado geral do paciente e ao histórico atual. Muitas das vezes, o paciente que tem CA, ele é um paciente difícil de alimentar, tá bom? Um paciente que está com cirrose, é um paciente difícil de ingerir medicação, de ingerir alimento, porque ele tem dificuldade na deglutição dele, então, muitas das vezes, tem que ser ofertado de forma interal, tá bom? Por sonda. O inadequado consumo de nutrientes essenciais pode enfraquecer o sistema imunológico, prejudicar o desenvolvimento cerebral, porque quando a gente não se alimenta, o nosso cérebro ele fica agitado, ele fica nervoso, e a tendência é a gente sentir muita cefaleia, dor de cabeça, né? E aí aumenta o risco de quê? De uma anemia,
quando a gente não se alimenta direito, pode ocorrer o risco de anemia. Então, temos que ter esse cuidado. E sempre que o paciente falar para vocês, o enfermeiro, eu hoje não me alimentei, vocês vão estar passando essa informação para o enfermeiro, tá? E que o enfermeiro vai passar para o médico, tá bom? As informações, gente, não podem ser, tá, deixada de passar. Toda passagem de plantão de vocês, vocês vão passar informações do plantão de vocês. Aquelas informações corretas, tá bom? Algum dos fatores, né, como eu falei, que é a perda de peso, presença de doença crônica, como eu falei, né, lá na aula passada, na promoção e educação da saúde, tá bom? Então, vamos ter um cuidado sobre isso. Aumento de necessidades nutricionais, alterações dietéticas e necessidade do uso de nutrição enteral e parenteral. Essa nutrição enteral e parenteral, eu vou trabalhar com vocês em outra aula, porque, assim, é um tema, assim, um pouco mais complexo, tá? E outra coisa, eu vou procurar mostrar para vocês, né, vou passar umas imagens para vocês, como que é a nutrição enteral e parenteral, tá? Como que ela é ofertada, só para falar para vocês, geralmente, né? Que muitos de vocês já conhecem como que é a nutrição enteral e parenteral. E essa, assim, é muito mais cuidadosa. Assim, muito mesmo, gente. Tem que ter um cuidado muito grande sobre isso, tá bom? A prescrição da dieta apresenta um detalhamento de outros aspectos da dieta prescrita. Necessidades calóricas, nutricionais, consistência e fracionamento da refeição. Isso daqui que eu tô falando, igual o fracionamento, que é a quantidade, né, de refeição. Não pode ser um prato cheio, por exemplo, eu tô lá deitada, eu não tô me sentindo bem, chega aquele pratão de comida, uma marmita de comida, eu posso me alimentar de tudo que tá ali? Não, tem que ser fracionado. O nutricionista, ele tá ali para isso, para falar a quantidade, o que pode e não pode o paciente se alimentar, né? O que é proibido, tá bom? Havendo necessidade de alterações nutricionais, comunique-se com o médico responsável, tá? Então, assim, a enfermagem, a nutrição trabalham juntos para que a assistência seja prestada adequadamente ao paciente. Para que esse paciente saia dali firme, né, saudável, pronto, né, para enfrentar o mundo lá fora, independente da situação, independente da doença que ele teve naquele dia, aqueles dias que ele ficou internado, tá, gente? Então tem que ter esse cuidado, né? Médico, enfermeiro, nutricionista, tem que ser trabalhados juntos, né? Tem que ser uma equipe formando para que os pacientes sejam atendidos de maneira igual. Pode ser que vocês encontrem pacientes, colegas de trabalho estressado, nervoso, tá? Mas não seja igual. Tentem mudar o ambiente do trabalho de vocês para que não fiquem pesado, tá? O dia a dia, tá bom? Entretanto, alguns profissionais, sobretudo, com menos tempo de serviço, gente, enfrentam dificuldade de parceria com os médicos. É verdade, né? Tem muitos profissionais, muitos nutricionistas que são novos na área da saúde e que, assim, tem muita gente que não conhece, que não acredita no profissional que é novato. Ele acha que acabou de estudar e que não entende da situação. Só um minutinho. Que não entende da situação, né? Então, nós devemos, né, ter confiança nos nossos colegas iniciantes profissionais, porque todos nós temos que ter o nosso primeiro emprego,
Então, nós devemos respeitar o ambiente e aquele profissional que está chegando, tá bom? Eu queria saber de vocês sobre dúvidas, porque hoje parece que está todo mundo muito calado, está todo mundo cansado. Hoje já é quinta-feira, né, gente? Realmente está todo mundo cansado já. Sexta-feira está chegando, tá? Eu queria saber a opinião de vocês sobre a nutrição, como que é o trabalho de vocês, se vocês têm contato direto ou indireto com os nutricionistas daqui de Arinos, e aqui nós temos, que eu saiba, é só o Alan mesmo. Se vocês já passaram por nutricionista, já tiveram uma consulta particular com o nutricionista, como que foi? Não, Josélia, amanhã tem que estar bem, Josélia, que amanhã é final de semana. Porém, a gente não pode sair mais, né? Tem que ficar dentro de casa. Sim, a gente tem um nutricionista pelo SUS, né? Então, eu também queria ter disciplina, Josélia. Eu não estou conseguindo. Ontem, quando eu conversei com o Alan, eu não entendi, Carlos Eduardo. Eu acho que hoje foi minha internet que deu uma falhadinha aqui em relação à assistência. Sim. Gente, essa assistência nós temos que ter uma boa relação com o nutricionista e temos que ter uma assistência de qualidade com o nosso paciente, entre o técnico, né, o nutri e o paciente. Os três têm que ter uma relação boa. Eu já tive uma, uma relação assim, né, muito boa na área da nutrição. E assim, o que custa para mim na verdade, a disciplina, como disse a Josélia, né? Muitas das vezes a disciplina é muito difícil de ser seguida. Mas alguém quer falar um pouco sobre a nutrição? Sim, muitas das vezes tem uns hospitais, gente, que é muito cuidadoso com essa parte de alimentação. Eu fiquei em Brasília com meu pai uns 4 meses, mais ou menos. E assim, eles eram muito cuidadosos na parte da alimentação dele. Só que como foi chegando uma época que meu pai, como eu comentei com vocês, teve câncer, aí a nutricionista, juntamente com a equipe médica, liberou tudo para ele, né? Mas eu gostei muito da forma que eles prestaram assistência de qualidade com meu pai, porque foi uma assistência muito boa, a alimentação dele, assim, foi perfeita, tá? De frutas, legumes, verduras, né? Tudo isso a gente tem que observar, querendo ou não, a gente observa, foi muito boa. Então, assim, e é dessa forma que a gente teria que trabalhar com os nossos pacientes, né? Aqui em Arinos é um pouco complicado devido, né, ser um hospital, né,
mais fraco na assistência, porém, um hospital que consegue atender, graças a Deus, uma população muito grande, mas, ah, pois é. E é isso, gente. A nutrição é tudo isso que eu falei para vocês e mais um pouco, tá? Se vocês puderem pesquisar mais um pouco sobre isso, tá bom? Eu encaminhei o estudo dirigido para a Josélia também, juntamente. Eu não sei se isso, muito bem, né? O nutricionista, ele atua nessa parte de hipertensos, diabéticos, né? Todos os pacientes que têm uma dificuldade muito grande, pacientes com obesidade grave, né? Ele atua ali de forma a ajudar aquele paciente. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado e sempre, né, procurar ajuda do nutricionista, como a gente procura a ajuda de um médico. Então, é a mesma coisa, né? É disciplina, tá bom? Sério, Ivana, que beleza! A disciplina foi boa, então. Você foi ótima na disciplina, né? Porque, assim, é muito difícil, gente, a gente ter uma disciplina, né? Principalmente agora, porque nós estamos ficando muito dentro de casa e aí fica difícil ter disciplina. Mas nada que a gente não queira, que a gente não consiga, né? Então é isso. A nossa aula é isso. É mais. Obrigada, Carlos Eduardo. Eu adoro também comer uma besteira, gente. Eu, se pudesse, eu comia só besteira, mas eu não posso. Inclusive, se alguém puder me ajudar, José, se alguém puder me ajudar a seguir uma disciplina aí, viu, gente? Eu, eu, eu aceito, tá bom? E é isso. A aula de hoje está terminando por aqui. Espero que vocês tenham, façam o estudo dirigido que eu encaminhei, tá bom? E se cuidem para a próxima aula semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês e fiquem com Deus. Obrigada, Shirley. Obrigada. Sim, vai ter atividade, eu já encaminhei, tá bom? Um abraço, um beijo, tchau, tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Outra coisa, lembrando, fiquem em casa, gente, cuidado, fiquem em casa, se cuidem. Cuidem da família de vocês, tá bom? Não distraia, não saiam de casa. Isso é muito importante. Até a próxima. Josélia, com você. Nossa, Laiane. Mas a Josélia gravou a aula, tá bom? E aí depois ela encaminha para você. Sim, vai ter atividade, já encaminhei, tá? Façam e depois a Josélia me passa, tá bom?